Olá, aluno! Olá, aluna! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de projeto de software. Você já me conhece, não é mesmo? Eu sou a professora Vanessa e nessa aula nós vamos falar sobre riscos, né? Gestão de riscos e também da qualidade, tá bem? Então esse vai ser o nosso tema de hoje. Mas vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós tratamos então das metodologias ágeis, nós aprendemos o manifesto ágil, vimos que ele é super importante, né? Que ele veio para revolucionar os métodos tradicionais e com ele trouxeram essas metodologias. Essas metodologias servem então para trazer a agilidade no desenvolvimento, a agilidade também no projeto como um todo. E quais são as principais características dessa metodologia? É ter entregas frequentes ao cliente, o cliente mais próximo da organização, né, mais próximo ali até do time de desenvolvimento. Então essas são algumas características que são super importantes da metodologia ágil, que a metodologia tradicional não tinha. Tá bem? E além disso, nós vimos também o Design Thinking, que é uma forma diferente de pensar para nos ajudar a resolver problemas nos nossos projetos. Além disso, o Design Thinking também traz a parte de prototipação, que é ali aquela parte que mostra, né, um pouco do produto já pronto, e isso ajuda muito na hora da aceitação. E na aula de hoje, como eu disse, nós vamos falar de riscos, qualidade e vamos trazer também documentação. Riscos é algo que a gente está ali eminente no nosso dia a dia, né? A gente tem riscos quando a gente sai de casa, nós temos riscos em qualquer momento. Em projeto de software não seria diferente. Não é mesmo? Pense comigo quantas possibilidades das coisas darem errado podem acontecer num projeto. Demais, né? Desde o cronograma atrasar, desde o nosso orçamento estourar, né? Até mesmo a falta de alguma pessoa por alguma doença ou algum tipo de licença, tudo isso gera riscos. E a gente tem que saber, primeiro, identificá-los, analisá-los para tratá-los. Bem, é isso que a gente vai ver na aula de hoje. E a qualidade? A qualidade, ela é algo um pouco subjetivo, mas ela sempre busca entregar um produto final, tá bem? Um produto com qualidade, no qual os requisitos estão ali em conformidades e também com custos e prazos sendo cumpridos. E a documentação? A documentação ela é importante porque ela vai agregar na qualidade e também ajudar na parte de riscos. Se você notar, né, a gente tem que a parte de riscos e de documentação, elas impactam diretamente na qualidade. E por quê? Porque se a gente não tiver uma documentação, provavelmente a qualidade vai ser muito falha, e se a gente não cuidar dos nossos riscos, isso também vai acontecer. Né? Imagina se a gente não se importar para o que pode acontecer, não tentar estudar esses riscos, é óbvio que ele vai ter um impacto muito negativo na qualidade e assim a gente vai ter ali um produto muitas vezes defeituoso ou um produto que não corresponde ao que foi requerido. Tá bem? Essa é a nossa aula de hoje. E qual que é a nossa situação geradora de aprendizagem? A nossa situação geradora de aprendizagem ela é correspondente no qual você foi contratado por uma empresa para dar uma consultoria. Tá bem? E você vai ajudar essa empresa a melhorar os seus riscos, então ela não tem nenhum tipo de processo que faz essa análise e também implementar uma análise qualitativa dos riscos através da matriz de rastreabilidade. Além disso, nós também vamos tratar a questão da documentação. Ela não tem nenhum template, não faz noção do que deve ser implementado. Então a gente vai dar ali o passo a passo para que ela consiga, pelo menos, ter um começo do que é uma boa documentação e principalmente documentar as versões. Vamos iniciar então falando de riscos. Como eu disse, os riscos eles estão no nosso dia a dia, né, na nossa vida, quanto mais gerar num projeto de software que envolve várias variáveis, várias pessoas e um produto que deve ser construído do zero. Não é mesmo? Então, obviamente nós temos riscos. Mas eu quero definir com você no quadro o que são riscos. Né? O risco, geralmente, nós dizemos, né, mais comumente dito, como algo que deve ser evitado. Tá bem? Então é algo que geralmente ele é relacionado a algo ruim. No entanto, nós temos também riscos positivos que nós denominamos como oportunidades. Tá bem? Então, essas oportunidades também podem ser riscos. E o risco é uma chance, então, pequena
pequena ou grande, de um dano ou resultado adverso que ocorra em determinado perigo. Nós podemos dizer que o risco ele é a combinação de probabilidade e impacto. Primeiro eu quero explicar para você o que é um risco positivo. Geralmente a gente pensa em riscos negativos, não é mesmo? A gente pensa como um risco sempre, como estava ali na definição, como algo que deve ser evitado. No entanto, esses riscos eles podem se transformar em oportunidades. Vamos supor que você faz parte de um projeto de software e nesse projeto eles estão necessitando de uma tecnologia um pouco diferente. E no teu pessoal, ali nos seus colaboradores, não existe ninguém com essa capacidade. Perceba que é um risco você adotar esse projeto. Você não sabe mexer com determinada tecnologia. Como que você faria isso? No entanto, se você olhar de outra face, apesar disso ser um risco, isso pode se transformar numa oportunidade. Primeiro porque você pode contratar alguém especializado ou até mesmo dar treinamento aos seus colaboradores e assim ter esse risco transformado em algo positivo, então em oportunidade. Obviamente que se você não transformá-lo em algo positivo, a gente tem ali um risco negativo, então vai impactar. Se eu não tenho ninguém na minha empresa que tenha o domínio de determinada tecnologia, isso é muito perigoso, né? Já que aquele projeto pede, logo eu devo tratá-lo. Então, essa é uma classificação de riscos positivos. Mas agora a gente vai entender algumas definições, riscos e probabilidade, riscos e ameaças, por isso a gente vai entender agora no quadro o que são esses elementos. O que é risco, né? A gente já viu que é algo geralmente negativo. Peço desculpas, como é ao vivo, nós tivemos um problema técnico, né, com o microfone, mas acredito que ele já está ajustado. Vamos voltar ao quadro, então, para continuar falando dos riscos e essas outras definições. Então, probabilidade é esse evento que pode ser grande ou pequeno, né? Por isso que a gente sempre relaciona riscos com essa probabilidade. E ameaça? Será que é a mesma coisa que riscos? Não. Tá? A ameaça é algo diferente. Geralmente a ameaça é um evento com uma baixa probabilidade e com consequências negativas. No entanto, a gente não consegue mensurar essa probabilidade, se ela é muito alta ou não. Todos os resultados versus resultados negativos, tá? No caso, são quando os riscos se concentram somente nos cenários negativos. Então, neste caso, nós não temos as oportunidades. E eu trouxe para você aqui essa equação, nível do risco igual probabilidade versus impacto. Essa equação, né, que a gente pode chamar assim, ela é bem interessante que a gente entenda. Por quê? Porque pense comigo, tem riscos que têm uma probabilidade alta de acontecer. No entanto, eles não são graves, eles não vão impactar tanto negativamente uma empresa. No entanto, tem riscos que têm uma probabilidade super pequena, e no caso, eles impactam muito negativamente. Vamos pensar comigo, né, num sistema de um avião. Imagina que esse sistema de um avião, a probabilidade de dar erro naquela parte do sistema é muito pequena. No entanto, se der problema, o avião cai. Percebe? Que por mais que a probabilidade seja pouca, o impacto é tão negativo que às vezes não vale a pena correr o risco ou a gente tem que encontrar formas de mitigar aquele erro. Tá bem? Logo,
a gente tem essa característica. Por isso que eu gosto dessa equação, para que você entenda que a probabilidade versus o impacto, né? O impacto pode muitas vezes ter ali uma relevância maior do que a probabilidade, visto que ele pode ser catastrófico. Mas a gente vai ao quadro agora para conhecer os riscos de acordo com o PMI. Você se lembra dessa imagem? Nós já vimos ela em aulas passadas e ela mostra os processos, né, do PMI. Aqui, então, em cada fase do processo, nós temos alguns elementos do nosso risco, né? O que nós devemos fazer, algumas etapas. Perceba que no processo de planejamento, nós já temos alguns cuidados com os nossos riscos, como por exemplo, o planejamento, a identificação, a análise qualitativa, a análise quantitativa e o planejamento de respostas. Então, todas essas etapas são realizadas no meu processo de planejamento. E o que eu faço no processo de execução? Obviamente, se eu já estou desenvolvendo, se eu já estou com a mão na massa, os riscos já foram identificados. Logo, eu devo executar as respostas e comunicar riscos que possam aparecer. E na fase de processo e controle, nós vamos fazer o monitoramento dos riscos, tá bem? Então, perceba que dentro do PMI, né, caso você não se lembre, esse processo ele é do PMI, do PMBOK, ele então já tem ali os riscos aonde eu devo trazer, aonde eu devo cuidar. E para que você veja de uma forma mais gráfica e como um fluxograma, eu trouxe essa imagem para que você compreenda. Perceba que primeiro eu tenho que fazer o quê? O planejamento do gerenciamento de riscos. Tá bem? A partir desse planejamento do que eu vou tratar, né, aonde vai estar documentado, eu faço a identificação. A identificação é importantíssima. Nós vamos ver ao decorrer dessa aula que existem vários tipos de riscos. Após a identificação, eu faço uma análise qualitativa e quantitativa dos mesmos. Após essa análise, eu faço o quê? As respostas, tá? Eu crio, então, um planejamento dessas respostas para poder dar ali um feedback e também conseguir um tipo de mitigação deles, para que, se eles ocorrerem, o impacto seja menor. Obviamente que na fase de execução, eu já devo estar implementando as respostas. E, por último, o monitoramento que ocorre com a execução. Tá bem? Então, esse é um gráfico que apresenta bem aquelas fases, né, de elementos do PMI, demonstradas graficamente em qual sequências ela ocorre. Então, primeiro o planejamento, depois a identificação, as análises, depois as respostas e, por último, a execução, né, caso seja necessário, das respostas. Então, aqui a gente define o que são os riscos. Vamos falar da gestão de riscos, então. Nesse bloco, a gente vai entender mais sobre aquelas etapas, principalmente da identificação, das análises e também das respostas, tá bem? Mas primeiro a gente vai ao quadro, porque nós vamos identificar esse grau de incerteza. Note comigo, eu tenho o tempo do meu projeto, tenho também a parte de grau, né, de riscos que a gente tem. O que eu posso identificar aqui? Eu posso identificar que quanto mais estiver no início o meu projeto, maior o risco que eu tenho. E por que isso acontece, né? Deixa eu comentar com você antes da gente continuar analisando o gráfico. Porque quando nós estamos no início do projeto, nós não temos todas as informações. Geralmente ali no início, né, quando eu falo início, já partindo para a fase de planejamento, nós temos o quê? Em volta de 40% a 80% das informações disponíveis. E se eu não tenho todas as informações disponíveis, o que acontece? Na minha tomada de decisão, ela fica mais incompleta. Eu tenho que tomar decisões com muitas vezes lacunas de conhecimento ali. Isso não é interessante. Por isso que nós temos mais riscos no começo do projeto. No entanto, esses riscos tendem a ser o quê? Mais baratos para a organização de serem mitigados. Por quê? Porque ali no começo do projeto, né, o começo do projeto geralmente aceita tudo. A gente não tem tanto problema com as mudanças. No entanto, conforme o tempo vai passando, os riscos devem diminuir. Essa é uma linha que deve acontecer. Se não acontece, existe algo errado na identificação deles. E
conforme eles vão passando, eles vão ficando mais graves e geralmente mais custosos. A gente vai voltar no nosso gráfico, pois a gente vai compreender isso nele. Então, com a explicação que eu dei, fica bem claro. No começo do meu projeto, eu tenho uma quantidade maior de riscos e o custo da minha mudança é pequeno, né? O começo do projeto aceita muita coisa. No entanto, com o passar do nosso projeto, nós temos que os nossos riscos caem, no entanto, os custos da mudança aumentam, né? As mudanças a gente tem ali uma identificação maior. E falando dos tipos de riscos, né, que são algo importante da gente identificar, nós temos alguns tipos que eu trouxe aqui para você, podem ter mais, tá bem? E esses tipos são importantes para a gente conseguir identificar, tá bem? Então, essa é a parte de identificação. Nessa identificação, nós temos riscos de estimativa. Por exemplo, o tempo necessário foi subestimado, o tamanho do nosso sistema foi subestimado, então esse é um risco do tipo estimativa. Organizacional, nós temos que o financeiro, a gente teve um problema ali financeiro e no caso obrigou a gente ter uma diminuição do nosso orçamento no projeto, esse é um risco organizacional. De pessoal, a gente não conseguiu contratar a pessoa especializada, o treinamento não aconteceu. De requisitos, que é um tipo de risco muito clássico, né? Não foi licitado corretamente, a gente não entendeu muito bem o que o nosso cliente queria, as mudanças exigem muito trabalho, tecnologia, no caso, o banco de dados não consegue atender as necessidades, e ferramentas, quando você geralmente não tem uma integração, as ferramentas não trabalham juntas. Então, esses são tipos de riscos que acontecem nos nossos projetos, tá bem? Podem ter mais também listados, no entanto, esses são os principais. Olha quanta coisa que quando a gente está num projeto a gente tem que cuidar, não é mesmo? Desde a parte de cronograma até da organização como um todo, ferramentas, tudo isso podem gerar riscos que podem atrasar o meu projeto ou gerar custos, ou até mesmo inviabilizar, tá bem? Muitas vezes nas análises a gente acaba inviabilizando um projeto porque os riscos estão tão altos que podem ali não ser possível o encaminhamento do mesmo. Bem? Então essa é a identificação. Existe uma outra possibilidade, né, da gente agrupar esses tipos de riscos através de uma forma mais gráfica. E essa é a estrutura analítica de riscos. Ela lembra muito o EAP que a gente viu na aula passada. Na primeira aula. A gente vai ao quadro, pois eu vou tratar dessa estrutura analítica de riscos. Então aqui também é uma forma de identificação, mas eu faço essa categorização por proximidade. Então eu tenho riscos do tipo técnico, externo, organizacional, do gerenciamento de projetos, entre outros. Perceba que no gerenciamento de projetos eu tenho o quê? O de estimativo, planejamento, controle e comunicação. Eu trouxe aqui só para você entender que existem outras formas de você identificar os riscos, tá bem? E qual que é a certa e qual que é a errada? Não tem, a empresa pode adotar a que ela achar melhor para aqueles projetos, tá bem? O interessante de você usar uma estrutura analítica de riscos é a questão da visualização. Você consegue categorizá-los ali por proximidade, fica mais fácil você visualizar e até mesmo se tiver uma documentação, né, que é necessária, você consegue muitas vezes fazer esse link da onde está, né, através muitas vezes de versionamento. Então nós passamos pela identificação. Você se lembra qual que era o próximo passo, né? Qual que era a próxima etapa? Era a análise. A análise é uma das mais importantes porque depois de identificado, nós vamos realmente ver se aquele risco, né? Qual é aquele risco sendo analisado sobre probabilidade e ameaça. Então, para isso, a gente tem a análise qualitativa e a quantitativa. A análise quantitativa é uma análise que a gente utiliza métodos estatísticos para conseguir ver ali alguns processos. Esses métodos estatísticos são bem complexos, tá bem? Geralmente, as empresas, se ela não tem alguém especializado nisso, ela acaba contratando para fazer esse tipo de técnica. Já o método qualitativo é um pouco mais simples. Aí a gente tem a matriz de riscos para conseguir fazer essa análise. A gente vai entender então essa matriz agora. Essa então é a matriz de risco. Aqui nós temos, né, como as nossas linhas
o fator probabilidade. Então, para essa matriz, nós temos a probabilidade muito alta, tá bem? Alta, média, baixa, muito baixa e assim por diante. Já nas nossas colunas, são os nossos impactos no projeto. Para essa matriz, nós temos impacto baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. Perceba que eu trouxe uma tabela que tem um impacto positivo também. Mas, geralmente, as empresas ficam somente no impacto negativo. Mas como que a gente analisa essa tabela? Perceba que essa tabela, ela então, além da probabilidade do impacto, ela contém cores, né? Geralmente tons de cinza. Aqui nós podemos ver que os tons de cinzas mais escuros são impactos maiores. Já os mais claros são menores. Dando uma analisada nessa matriz, a gente pode perceber que esse risco aqui, ó, o 0,720, ele é um risco que merece muita atenção. Por quê? Porque o seu impacto é muito alto e a probabilidade também. Então, é um dos riscos que a gente tem que tomar muito cuidado. E dependendo do impacto que esse risco traz, a gente muitas vezes pode até inviabilizar o projeto numa matriz de risco. A mesma coisa com o impacto positivo. Nós temos, então, uma probabilidade muito alta e um impacto também muito alto. Então, essa pode ser a maior oportunidade que a sua empresa vai conseguir com esses riscos, tá bem? E essa menor. A matriz de risco, então, nos ajuda a ter essa noção, né, do quão grave vai ser o risco e quais merecem mais cuidado. Como que eu faço essa categorização? Cada empresa vai ter o seu, tá bem? Por isso que a documentação é importante. A documentação nos ajuda a entender, né, o que nós devemos ter ali no maior cuidado. E para montar a matriz de risco, é importante que a empresa conheça suas fraquezas e seus pontos fortes, pois assim ela vai saber mensurar qual o risco é mais problemático para ela e qual não seria. Tá bem? Então, cada empresa vai montar a sua matriz de risco, cada projeto vai ter a sua matriz de risco específica e ela deve ser montada de acordo com ali as fraquezas da empresa ou os pontos fortes também. Após a análise qualitativa e quantitativa, nós temos a questão das respostas, né? O planejamento das respostas. Nós já entendemos os nossos riscos, vimos a sua probabilidade. Se passou da análise, nós podemos então planejar as respostas. As respostas nada mais são do que um método da gente conseguir evitar que ele aconteça, ou se ele acontecer, o que nós podemos fazer para que aquilo não tenha um impacto muito grave. Tá bem? A gente vai entender isso no quadro, pois eu trouxe um exemplo desse planejamento. Tá bem? Eu vou passar só 2 com vocês aqui, para que você entenda, né? As demais ficam como conhecimento. Nós temos aqui uma tabela, né, que tem a identificação, a causa, o risco, o efeito, e depois outras 3 colunas, que mostra probabilidade, impacto e também importância. Vamos analisar aqui o nosso primeiro risco P1. Qual é a causa? É a falta de domínio das ferramentas e tecnologias necessárias para o desenvolvimento. O risco: eu preciso, então, recrutar pessoas com o conhecimento necessário. No entanto, esse risco ele vai ter o seguinte efeito: eu vou ter que aumentar o meu tempo de desenvolvimento. Então, meu cronograma vai ser um pouco maior. A probabilidade dele é alta, tá bem? O impacto é alto e a importância também. Já se a gente pegar esse outro risco aqui, nós estamos com requisitos muito instáveis. Se a gente tem requisitos sem muita certeza, o que acontece? Aumenta a chance de mudanças. E qual é o efeito? Ter retrabalho e atraso no cronograma. Qual que é a probabilidade? É alta. O impacto seria médio e a importância é alta. Então, cada risco a gente pode listar dessa forma, tratando a sua causa, o risco necessariamente e o efeito. E depois dessa listagem, a gente vai para um plano de redução de impacto baseado no efeito, que basicamente traz, né, deve trazer os mesmos requisitos. No entanto, a gente tem uma nova coluna, que é o plano de redução de impacto. Por exemplo, no nosso P1, no qual eu necessito de pessoas com conhecimento mais específico,
Um plano para reduzir é buscar auxílios através de colegas, de networking, de professores, tá? Então isso pode ser uma forma de eu conseguir recrutar alguém, buscando através de um network. Já o E1, que a gente também analisou anteriormente, nós temos as mudanças nos requisitos, né? Como que eu faço isso? Primeiro, implementando um sistema de versionamento e definir o quanto antes a arquitetura base. Esse daqui é um plano de redução de impacto. Portanto, se eu tiver um versionamento bem estabelecido e conseguir determinar a arquitetura o mais rápido possível, eu diminuo o impacto daquele risco. E se eu consigo diminuir o impacto dele, o que acontece? Ele não será tão grave assim e pode acabar não afetando o que ele afetaria, tá bem? Aqui então a gente termina a gestão de riscos. Vamos então falar da gestão da qualidade. O que é qualidade? Qualidade é um termo muito subjetivo, não é mesmo? Qualidade para mim pode ser uma coisa, para você é outra. No entanto, o PMI determina que a qualidade é você ter um produto que vai de acordo com as conformidades, com os requisitos, com o prazo e com o custo. Simples, né? É só fazer tudo perfeito que você tem qualidade. No entanto, o intuito da nossa aula de hoje é mostrar diversas técnicas, né? E também algumas boas práticas para se alcançar qualidade num projeto como um todo, tá bem? A gente vai iniciar então indo ao quadro, pois eu trouxe aqui alguns modelos que nos auxiliam a encontrar essa qualidade. E essa qualidade, ela não é só no projeto, tá bem? Por exemplo, o NBR 13596, ele traz a qualidade do produto de software. Já o ISO 9001, esse ISO é muito famoso, né? Ele traz a qualidade no projeto. O I3E 1061, ele traz a qualidade no software. O CMMI, o SPICE e o MPS-BR, eles trazem melhorias nos processos. Por que a gente tem tantos modelos e instituições que trazem boas práticas de qualidade? Porque, como eu disse anteriormente, a qualidade é algo um pouco subjetivo. Fica difícil a gente determinar a qualidade mesmo, né? E ter, assim, da nossa cabeça boas práticas. Para isso, a gente tem esses tipos de modelos e instituições. Uns são mais voltados para projetos, outros são mais voltados para produtos, e o CMMI, o SPICE e o MPS-BR para processos. Tá bem? A junção deles abrange todo o processo, né, todo o projeto ali da organização de desenvolvimento. Então perceba que existem diversos tipos que nos ajudam a ter essas boas práticas para a qualidade. Por isso que não é tão simples. A qualidade, ela é um pouco ali abstrata e fica um pouco difícil a gente definir sem nenhum tipo de técnica. Existem ferramentas que nos auxiliam também a ter qualidade ou a ter ali um certo controle. E uma delas é o PDCA. O PDCA, eles não só buscam um planejamento da qualidade, mas também como entender os erros e conseguir reduzi-los. A gente vai ao quadro para entender mais do ciclo PDCA. Então, ele auxilia, né, no desenvolvimento da qualidade do processo e também entende não só como o problema surge, mas também como deve ser solucionado. Por que PDCA? Por causa da sigla, tá? Plan, né, de planejar, do, de executar, check, de verificar e act, de agir. Então, PDCA. O que é feito em cada fase? Primeiro, ele vai estabelecer as metas e definir os métodos para atingir essas metas. Isso é feito no plan. No executar, nós vamos difundir, educar e treinar e depois executar tarefas e coletar dados. Já no check, a gente vai definir, verificar, né, resultados obtidos. E por último, no act, vamos estabilizar, padronizar, treinar e documentar e rodar novamente o ciclo. Perceba que nesse rodar novamente o ciclo, eu tenho melhoria contínua. Portanto, ele pode ser utilizado em qualquer momento do nosso projeto, pois um dos seus objetivos é melhoria contínua. Dentro do plan, a gente pode utilizar ferramentas, né, obviamente no PDCA, mas dentro do plan tem uma ferramenta em específico que a gente pode utilizar que ajuda muito a gente estabelecer essas metas, que é o 5W2H. Novamente, 5W2H vem da derivação das nomenclaturas, né? Então, nós temos que fazer as seguintes perguntas para conseguir realizar o plan. O que, por quê, quem,
essas perguntas, né, que são 7 perguntas, nós vamos então conseguir planejar muito bem o nosso início ali do nosso PDCA. Perceba que o 5W2H, ele faz todas as perguntas necessárias. Quem, onde, quanto, né? E assim por diante, para conseguir ali ter essas questões das metas bem especificadas. Então, você pode utilizar o 5W2H no PDCA ou não, mas ele é uma ferramenta que pode ser muito utilizada. Agora a gente vai falar da gestão da qualidade total. Esse tipo de gestão, ela envolve toda a organização, então todos os stakeholders. E ela é utilizada para reorganizar, tá? Quando está ali algo falho. Ela busca principalmente ter processos enxutos juntamente com qualidade. Mas vamos ao quadro então definir melhor esse tipo de gerenciamento. O gerenciamento de qualidade, também chamado de GQT, também tem como sigla TQM, tá bem? É uma sigla que você pode encontrar também na literatura. Ela visa a conscientização da qualidade em todos os processos de uma empresa. E para isso, ela pode trazer ali 3 elementos, tá? O primeiro deles, o 6 Sigma, que busca a eliminação de defeitos por combinado de práticas. Então, basicamente, é como se fosse uma cartilha também que traz ali boas práticas para o GQT. O Lean Manufacturing é a nossa metodologia ágil Lean. Você lembra dela? Nós falamos que ela traz melhoria dos resultados através da eliminação de desperdícios, né? Lean é enxuto, então ela busca algo enxuto. E o Lean 6 Sigmas é a junção desses dois. Então, buscar a parte de erros, diminuindo os desperdícios. E para finalizar, eu trouxe as ferramentas de gerenciamento de qualidade, tá bem? No qual a gente pode utilizar. A gente pode utilizar, então, para melhorar a qualidade, análise de dados, auditoria. A auditoria é bem importante, tá? Pois ela pode ser interna ou ser contratada e ela busca ali visar vários âmbitos da organização. A coleta de dados, a inspeção, opinião especializada, que pode entrar uma auditoria ou somente uma consultoria, representação de dados, reuniões também internas, soluções de problemas e tomadas de decisão. Então, essas são algumas ferramentas que podem ser utilizadas para a melhoria da qualidade. Existem só essas? Não, tá? A gente poderia citar outras. Aqui entra o PDCA, o 5W2H e entre outras, mas essas são as principais. E perceba que muitas delas são executadas pela empresa. Reuniões, coleta de dados, análise. Tudo isso a empresa pode coletar, ver no que está errando e melhorar assim a qualidade, não só do projeto, como do processo e do produto. Vamos para a nossa primeira situação problema. Você então está dando uma consultoria para uma organização que não faz nada para gerenciar os seus riscos. E você sabe que isso é muito custoso, né? Pode vir até a dar prejuízos muito grandes para a organização. E para isso você vai iniciar então mostrando um processo que ela poderia seguir. Obviamente ela pode adaptar, mas é um processo um pouco mais básico. A gente vai ao quadro então entender esse fluxograma. Aqui nós temos essa questão, né, de como nós vamos tratar os nossos riscos. Após eu identificá-lo, eu tenho que ver se o seu custo de prevenção é aceitável. Porque se ele não for aceitável, eu vou analisar se vale a pena contingenciar. Se não vale, né, eu vou fazer uma reserva gerencial escalar, então eu vou deixar ele de lado. Se vale, eu preciso fazer um plano. Vamos supor então que, após identificado, o seu custo de prevenção é aceitável. A gente vai analisar se é controlável. Se sim, nós vamos tratar os efeitos. Se não, a gente vai se sim, né, a gente vai tratar causas e efeitos. Se não, somente efeitos. Perceba que são coisas diferentes. A causa, geralmente a gente tenta fazer que aquele risco nem aconteça. Já tratar o efeito não tem muito o que fazer. O risco já aconteceu, o dano já ocorreu, eu vou só tentar diminuir. E como que você vai, para uma empresa que não faz nada, né, tentar
começar a ter um tipo de processo de gestão de risco. A melhor forma, né, é seguir lá o planejamento do PMI, então ter um planejamento, depois a identificação, depois ter, no caso, as análises qualitativas e quantitativas e as respostas. Então, o que você vai trazer para a empresa é uma das partes que mais traz resultados, que é a análise qualitativa, que no caso é a matriz de riscos. Eu trouxe uma matriz de riscos, tá? Mas antes a gente vai ver um problema, mas é uma matriz de risco bem mais simplificada. Mas antes a gente vai ler um problema que vai nos ajudar a entender bem a matriz de risco. Por isso a gente vai ao quadro. Nós temos dois riscos identificados. Vamos supor que a empresa que você está fazendo a consultoria tem um problema A, que tem uma probabilidade alta e um impacto moderado. E o risco B com probabilidade moderada, também, e risco alto. Será que esses riscos vão ter prioridade, né? Em termos de prioridades, eles são iguais? Perceba que a nossa empresa, então, que a gente está dando consultoria, ela já consegue identificar os seus riscos, já consegue determinar a probabilidade e impacto. No entanto, ela fica ali se perguntando, eu tenho esses dois riscos, eles são empatados em termos de prioridade? Para isso que a gente analisa a nossa matriz de risco. Olha só, aqui perceba que é uma matriz de risco bem alto nível, né? Ela não tem muitos quadrantes, mas ela já nos dá um indicativo. A probabilidade, né? Nós tínhamos no problema A probabilidade igual a 5 e, no caso, o impacto igual a 3. Nós estamos nesse quadrante 15. Já o problema B, ele tem a probabilidade moderada e o impacto alto, tá bem? O impacto alto aqui. Então, sim, eles são empatados em termos de prioridade. Perceba que essa matriz de risco ela é bem com poucos quadrantes, né? Ela não é tão minuciosa. Se eu quisesse uma matriz um pouco mais minuciosa, eu aumentaria, obviamente, meu número de linhas e colunas. E eu adicionei nessa daqui muito alta e muito baixa, tá bem? Então perceba que eu adicionei nos dois extremos. A mesma coisa para o impacto, muito alto e muito baixo. Também, então, a gente tem essa matriz de risco. Vamos analisar outro problema. Vamos supor que o meu problema A, eu tenho o P igual a 4 e o I igual a 3. E o meu problema 3B, eu tenho probabilidade igual a 3 e o meu impacto igual a 5. Aqui, então, nós temos, né, o A, probabilidade, ó, igual a 4. E, no caso, impacto igual a 3, 12, tá bem? O outro, probabilidade igual a 3, o impacto igual a 5. Qual problema, neste caso, tem prioridade, né? Qual risco? O nosso problema B, aqui. Perceba que ele tem um número mais alto na nossa tabela. Até mesmo a cor, né, o cinza mais escuro, faz essa determinação. O nosso 12, então, né, o nosso problema A ficaria ali para talvez um estudo menor ou que traria menos prejuízo para a empresa. Então, com isso, você consegue trazer, né, uma boa prática para a empresa para analisar os seus riscos e ter uma visualização do que pode ter mais impacto e o que pode ter menos, e assim priorizar a questão das respostas e até mesmo a questão de tratamento. Eu trouxe uma pergunta para você, também eu vou ler com você agora, vamos ao quadro. O que podemos utilizar para mitigar os riscos no código? Tá? Eu vou deixar você pensando um minutinho. O que será que a gente pode fazer para diminuir esses riscos? Tá bem? Daqui a pouco eu volto então com a resposta. Mandem também suas dúvidas e suas contribuições. Até daqui a pouco.
tivemos uma dúvida aqui do pessoal de São Paulo. Eles perguntaram se os valores que estão na tabela podem ser alterados para uma avaliação mais minuciosa. Sim, essa tabela ela é importante que ela seja feita para todos os projetos e a quantidade de quadrantes que a gente vai ter, né? Você pode colocar mais até, se for necessário, em vez de colocar muito alto, alto, baixo, você pode colocar em escala, de 0 a 10, né? Então, perceba que você vai aumentar muito a quantidade, né? Porque você aumenta, geralmente você pode aumentar as linhas e as colunas proporcionais, ou somente as linhas, ou somente as colunas. Mas sim, e ela deve, né, mudar ali conforme os projetos. Por quê? Porque tem projetos que tem mais riscos ali na parte de requisitos, outra na parte de desenvolvimento, outra na parte de tecnologia. Então, sim, foi uma pergunta muito boa, porque como eu mostrei na SP, uma tabela mais enxuta, ela traz uma análise menos minuciosa, uma análise ali mais rasa. Ela é descartável? Não, ela é boa. No entanto, se eu aumento a quantidade de quadrantes, ela fica um pouco mais criteriosa, não é mesmo? E o que acontece, né? E se eu colocar 200 quadrantes? Aí é demais, aí acaba perdendo um pouco, dispersando um pouco. Então, vai do que a empresa tem como análise, né? Como ela quer analisar, quais são as suas práticas e também como ela determina cada risco do projeto. Muito obrigada pela participação, mas eu vou responder a pergunta. Vamos lê-la novamente? O que podemos utilizar para mitigar os riscos no código? Eu diria que são N variáveis que podem fazer essa mitigação, né? O que é mitigar? É diminuir. Riscos no código a gente sempre vai ter um probleminha ali ou outro. Mas eu digo que um dos mais importantes, além, obviamente, de pensar nos requisitos bem feitos, né? Sabendo as funcionalidades, eu diria testes. Bem, testes a gente consegue fazer essa análise, né, minuciosa e assim determinar, né, diminuir muitos riscos. Vamos supor que você tem ali um laço que você precisa ir até 10. Mas quando você viu, você declarou igual a 1 e você está indo só até 9. Se for algo que cai o avião por causa desse for, é um risco muito grande. Por isso que você tem que testar para diminuir esses riscos no código. Tá bem? Então, testes eu acredito que são a melhor maneira da gente conseguir fazer essa articulação e diminuir os riscos. Com testes eu vou diminuir 100%? Não existe teste no mundo que vai diminuir em zero o seu risco ou vai tirar todos os bugs do seu problema, tá? Isso não existe. No entanto, a gente consegue achar ali alguns problemas que podem ser evitados. Então, os testes ajudam muito a mitigar, tá bem? Então, vamos continuar a nossa aula. Falando agora da evolução dos sistemas da qualidade e também de medição, ok? Porque quando eu falei para você que qualidade é algo subjetivo, sempre na subjetividade a gente tenta achar algum ponto ali no qual a gente consegue uma mensuração, que é importante, não é mesmo? A gente tem que mensurar para conseguir dizer se aquilo está em conformidade ou não. Mas a gente vai iniciar então falando do histórico, alguns marcos que foram importantes para a qualidade do projeto, do produto e do processo. A gente vai ao quadro. Nós tivemos aqui em 1996 o ML, tá? Que mudou muito a forma de trabalhar, trouxe diversos diagramas e o ML é uma linguagem, né? Para quem não sabe, de modelagem, e essa linguagem ela trouxe melhorias para a elicitação de requisitos, para o desenvolvimento de software, né? Então, ela abrange ali boa parte do desenvolvimento como um todo. Então, perceba que o ML, ele foi uma nova forma de trabalhar que trouxe qualidade, né? Tem gente que diz que o ML só traz burocracia, mas sabendo utilizá-lo, né, entrando ali em um consenso, ele consegue sim trazer qualidade e uma documentação muito interessante para o nosso sistema. E em 2001 e 2002 nós tivemos os processos ágeis, que nós já estudamos, também trouxeram mais qualidade. Por quê? Porque pensa comigo, o cliente está mais participativo, ele sabe do que está acontecendo, a gente tem menos riscos, né? Porque esse problema de não conhecer, ter que conhecer todo o problema no começo do nosso ciclo de vida era muito complexo. E quando a gente traz o cliente e entrega versões para ele, esse risco diminui um pouco. Então, a gente tem que
Esses três elementos, né, o ML e os manifestos ágeis junto com as metodologias, trouxeram essa diminuição dos riscos e, obviamente, qualidade. Não é mesmo? Eles trouxeram ali qualidade, cada um da sua maneira, com novas formas de trabalhar. Mas pensa comigo, eu preciso dizer se algo está bom ou não. Um pouco complexo, não é mesmo? Para isso a gente tem as métricas. As métricas nada mais são do que uma forma de mensurar, geralmente matematicamente, se algo está bom ou não. A gente vai ao quadro entender as definições desse tipo de medida, né, de ferramenta. Nós temos então medidas. O que é uma medida? Nada mais é do que uma indicação quantitativa da extensão, quantidade, capacidade ou tamanho de algum atributo de produto ou processo. Então, medida é ali o valor. Já a métrica é uma medida quantitativa do grau com o qual o sistema, componente ou processo possui determinado atributo. Então, medida é valor e métrica é o grau. Tá bem? E o indicador? O indicador nada mais é do que uma métrica ou uma combinação de métricas, no qual fornecem a informação sobre o processo de software. Então, é o indicador que vai nos dizer se aquela métrica está correta. Tá bem? Então, o indicador nada mais é que a junção das métricas ou de uma métrica para dizer se o que eu estou avaliando, que pode ser o meu processo, que pode ser o meu produto, que pode ser o meu projeto, se ele está em conformidade ou não. A gente vai entender agora no quadro mais sobre as métricas, né? Quais são os princípios dela? Primeiro, ela deve ter propriedades matemáticas, tá bem? Desejadas. Nós devemos modificar o valor da métrica de acordo com o seu resultado e cada métrica deve ser validada em um grande contexto. Falando mais com você sobre esses princípios que são importantíssimos, a métrica deve ser matemática. Tá bem? Por quê? Porque é mais fácil da gente mensurar. E geralmente ela não é um valor exato. Geralmente ela é um intervalo. Tá bem? Por quê? Porque a gente pode ter ali algumas variações e o intervalo vai abranger essas variações. Tá bem? Importante que a métrica seja validada. Por quê? Eu não posso criar uma métrica de qualidade para um produto, por exemplo, e falar que ela está correta. Tá bem? Por quê? Porque no caso a gente não sabe, né? Não validei, eu inventei aquele valor, aquele intervalo. Então é importante que ela seja exaustivamente validada para poder, então, ser algo ali aplicado. Tá bem? Então, é importante esses conceitos, porque muitas vezes a gente acha que métrica é só criar, né, se basear ali em algum tipo de literatura que a gente vai conseguir dar certo. Não, a literatura é importante, mas a vivência, o que a empresa passa, né, as características da empresa é mais importante para determinar esse valor. E você pode estar pensando que métricas é algo muito fácil, né, eu colocar aquele indicador, aquele valor. Não é. As métricas é muito difícil, porque como eu disse, e repito pela 10ª vez provavelmente, que qualidade é algo subjetivo. Então, para você, muitas vezes, um elemento X tem uma qualidade e para mim tem outra. Tá bem? Vou dar um exemplo do carro, né? O carro é bem legal para a gente dar o exemplo porque ele existe diversas características. Vamos supor que você é uma pessoa que gosta ali da parte mecânica, da parte de velocidade. Esses elementos do carro têm muito mais valor para você. Se você fosse fazer uma métrica que mostrasse se aquele carro é bom o suficiente ou não, você olharia esses dois tipos de elementos e daria mais relevâncias a ele. Já para mim, que carro serve para me locomover, eu veria se ele tem ali um bom custo-benefício, né? E se ele é econômico, por exemplo. Né? Obviamente, hoje em dia, nós temos que optar por carros econômicos. Então, para mim, a minha métrica seria esses dois pontos mais importantes, mais relevantes. Percebe a diferença? Então, é difícil relacionar métricas também. Por isso, que a empresa deve ter um portfólio muito bem montado e ela perceber o que é mais importante para ela relevar nessa métrica e fazer um bom intervalo. Porque com esse bom intervalo, ela vai conseguir mensurar se aquilo tem qualidade ou não. Mas a gente vai ao quadro para conhecer dois tipos de métricas, que são o de controle e o predição. O que é uma métrica relacionada a controle? Elas são associadas com um processo de software. Então, nós temos como exemplo um tempo médio para reparar um defeito, tá bem? E predição? Predição é associada então com os produtos de software, a complexidade de um módulo. Então perceba que tudo isso daqui, né,
a gente consegue estimar ali através de métricas e indicadores. E como que isso auxilia na minha qualidade? Porque ela vai dizer se a complexidade desse módulo que eu pensei, né, anteriormente, se ela está em conformidade, se o tempo médio para reparar esse defeito também foi abordado, né, também foi contemplado. Então, tudo isso ajuda na qualidade. A gente consegue ver se as nossas estimativas, principalmente, estão corretas. E nós temos alguns tipos de métricas que podem ser analisados para requisitos não funcionais, tá bem? Você lembra o que são requisitos não funcionais? São aquelas especificações ou restrições nos serviços das nossas funções de sistemas. Então, nós temos algumas métricas aqui. Nós podemos ver a velocidade. Por exemplo, você tem que passar de uma página para outra em tantos microsegundos. Então, essa é uma velocidade que você vai ver no nosso requisito não funcional. Tamanho, facilidade de uso, aqui muito relacionado com a parte de interação humano-computador, tá bem? Confiabilidade, robustez, portabilidade. Então, um requisito não funcional pode ser que ele esteja ali, né, inserido em vários tipos de sistemas operacionais, não é mesmo? Se ele não tiver, perceba que é uma métrica que você não vai ter ali um valor. Então, com aqui a gente finaliza então nossa parte de qualidade. Falando então, né, a gente terminou ali a parte de qualidade na parte de métricas e também de histórico, agora a gente vai falar da gestão da qualidade. O que é, né, a gestão? Nós vamos ver agora mais algumas práticas que nos ajudam, mas essa basicamente é a etapa final. Então a gente vai ver primeiro como que a qualidade está inserida, né, no nosso processo de desenvolvimento, e entre outras práticas. A gente vai ao quadro para entender melhor essa linha do tempo. Aqui, o nosso livro texto, ele trouxe então o processo de desenvolvimento de software juntamente com o processo de gerenciamento da qualidade. Perceba que o processo de gerenciamento da qualidade, ele começa muito antes, determinando padrões e procedimentos antes do processo de desenvolvimento. A gente tem algumas etapas antes. E depois do padrões e procedimentos, nós vamos para os planos de qualidade. Aí começa o nosso o desenvolvimento propriamente dito. Temos relatório de revisão e entre outros. Aqui nós podemos ter os nossos versionamentos, os nossos controles de mudança e assim por diante, conforme vai andando o processo. Então perceba que para a garantia da qualidade do projeto, nós temos todos esses caminhares antes do nosso desenvolvimento propriamente dito. E eu disse para você, né, que a gente tem ali métricas voltadas para requisitos não funcionais. Nós também temos que garantir, né, alguns meios para esses requisitos não funcionais. Porque muitas vezes a gente acredita que, por exemplo, se a nossa funcionalidade está ok, né, ela está rodando, meu software está perfeito. E não, muitas vezes a qualidade ela está mais relacionada com os requisitos não funcionais do que com a funcionalidade propriamente dita. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você está numa página de login, você coloca o teu e-mail, a tua senha, e para ser redirecionado para a página seguinte, demora 5 minutos. Você vai olhar e fala assim, não, mas a funcionalidade ele só demora. Não, é algo que acaba empobrecendo ali a qualidade do nosso software, acaba ficando um software não de qualidade por causa desse problema. Então, o que a gestão da garantia da qualidade busca através dos requisitos não funcionais? É isso que a gente vai analisar agora. Aqui tem alguns pontos, tá bem? Que refletem a experiência do usuário através dos requisitos não funcionais que a gente deve levar em consideração. Por exemplo, segurança. Não adianta nada, né? Eu fazer todas as funcionalidades e não ter segurança do meu software. Segurança da informação, confiabilidade, resiliência, robustez, tá bem? Usabilidade também é muito importante. Reusabilidade, testabilidade e assim por diante. Olhe quantos fatores influenciam na qualidade. Não é só você ter documentação, não é só você tratar dos riscos, não é só você fazer o que seu cliente quer. Tudo isso é importante também ser tratado. Mas, muitas vezes, alguns a gente tem que acabar sacrificando por causa de outros.
Na nossa tabela que eu mostrei anteriormente, tinha a segurança dos dados, né, segurança, e também tinha ali uma rapidez. Mas muitas vezes eu tenho que sacrificar essa rapidez para ter mais segurança, né? Essa eficiência para ter um pouco mais de segurança. Então perceba que é uma balança. Muitas vezes eu não vou conseguir a completude de todos esses requisitos, tá bem? Tá tudo bem, não tem problema. A gente tem que tentar alcançar ao máximo deles e sempre ficar atentos. Existem também alguns requisitos, né, que a gente deve cumprir. Esses que eu vou apresentar agora, eles são do ISO 25010, que é um ISO voltado para a qualidade do produto. Ele lista vários tipos de pontos que a gente deve tomar cuidado, pois esses, se não forem cumpridos, eles vão agregar, né? Eles vão desagregar qualidade no nosso produto final, e não é isso que a gente quer. Eles são bem parecidos com o que a gente viu anteriormente, mas a gente vai ao quadro para reforçá-los. Então, de acordo com o ISO 25010, a gente tem então esses pontos, né? Essas categorias que podem influenciar na qualidade do produto. Por exemplo, a funcionalidade. Será que o que eu criei, ele está adequado às necessidades do usuário? Ele faz aquilo que é proposto? Então, perceba que isso daqui está relacionado com os requisitos funcionais. Já a confiabilidade está ligada com a proteção dos nossos dados, com a impedir acessos de pessoas desconhecidas, né? Você ter uma senha, então tudo isso. Usabilidade, se é fácil de utilizar, tem uma interface agradável, fácil. A eficiência está relacionada com a parte de tempo, de recursos, de limite máximo. Manutenabilidade, se ele tem se tudo está muito correlacionado, se tem um impacto com outros componentes e se é fácil de adaptar aos outros ambientes, como portabilidade. E para a gente terminar, a gente vai analisar então uma etapa muito importante, né, que é a última, que é controle de qualidade. Essa etapa aqui, ela busca o registro dos resultados das execuções das atividades. Tá bem? E como que ela faz isso? Geralmente, você pode criar um documento que vai realizar esse controle, né, esse registro, para fazer o quê? Avaliação de desempenho, recomendações necessárias e melhorias contínuas. Então aqui, como exemplo, o livro deu um controle de versões, mas poderia ser outros, tá bem? E esse controle de qualidade, ele busca sempre trazer versão, data, autor, nota de revisão, tratar também, muitas vezes, o número de solicitação, qual é, né, a prioridade, assim por diante. Com esses passos, né, você cumprindo ali a questão dos requisitos não funcionais, o que o ISO pede e também o controle de qualidade, com certeza você está a um passo a mais de ter qualidade no seu projeto. Vamos falar de documentação. Ao longo da nossa aula, nós vimos documentação em várias etapas. O controle de qualidade era uma delas. Mas por que a documentação é tão importante? Ela pode parecer um pouco burocrática, mas se bem dosada, ela só auxilia. Um software, né, um projeto que não tem documentação nenhuma, está fadado ao fracasso. Talvez não agora, mas nas manutenções, seja corretivas, sejam adaptativas, com certeza ela vai ter dificuldades. Porque pensa comigo, daqui a uns anos você pega um projeto seu, até mesmo um código um pouco mais elaborado que você vai fazer na sua graduação e olha, é difícil você reconhecer o que outra pessoa fez. É difícil você pegar projeto de outro sem ter nada documentado. A documentação nos traz essa clareza. Além disso, nos ajuda a firmar compromissos, a ter uma estrutura analítica e assim por diante. Agora a gente vai conhecer quais são, né, as principais documentações que a gente tem que ter no projeto. Nós temos que ter, então, o termo de abertura de projeto, o TAP, né, ele é um dos principais, de acordo com o PMBOK. E por que ele é tão importante? Porque ele vai firmar ali os principais compromissos, né, e vai dar início ao nosso projeto. O EAP também, né, a estrutura analítica do projeto, é uma documentação importante. Cronograma, importantíssimo ter cronograma e parte de custos documentado. Por quê? Porque eles servem muitas vezes de portfólio, eles servem de histórico. E com eles a gente consegue olhar para projetos passados e fazer uma melhor estimativa para os novos. Requisitos funcionais, importantíssimos ter documentados.
riscos, qualidade, tempo e comunicação. Tudo isso a documentação se faz importante. E eu quero falar com vocês sobre uma documentação que muitas vezes não é praticado, mas é muito interessante. Ela está relacionada com a parte de requisitos, que é a matriz de rastreabilidade. O que é uma matriz de rastreabilidade? Essa matriz vai pegar todos os requisitos do projeto, né, ou vai acrescentando de acordo com a metodologia utilizada e vai colocar as dependências entre eles. Então, vamos supor que eu tenho um requisito A, que impacta no requisito B, que impacta no requisito C e o B impacta no D. Olha só como que vai formando ali uma teia de requisitos. Lá na frente, quando eu for dar manutenção para esse software, se eu mudar o requisito A, olhando a minha matriz de rastreabilidade, eu sei que ela vai ter impacto no B, no C e no D indiretamente. Percebe a importância dessa documentação? Se eu não faço essa documentação e altero o meu requisito A, eu vou impactar eles e vou descobrir ou rodando, né, ou porque não rodou. Percebe? Então, é um tipo de documentação que se faz necessária. E quando a gente trata de CMMI, de MPSBR, de SPICE, todos eles trazem a matriz de rastreabilidade como uma documentação importantíssima. Tá bem? Então, perceba que não é só documentar o início do projeto, os requisitos através de casos de uso, fazer os riscos, mas também ter outros documentos são importantes para uma melhor mensuração. E também evitar ali riscos e evitar retrabalho lá na frente. Mas agora a gente vai entender, né, o porquê, quais são os motivos da gente documentar. Uma importância de documentar, né? Primeiro, parâmetros para o desenvolvimento. A gente tem, então, muitas vezes a reutilização como uma proposta. E perceba que se eu já implementei um cadastrar num projeto A, eu estou num projeto B, tem o mesmo cadastrar, né? Um cadastrar muito semelhante, eu posso utilizar. Se eu não tiver documentação, fica um pouco mais difícil, porque muitas vezes eu não sei qual é a correlação e assim por diante. Mas se eu tiver, fica mais fácil esses parâmetros, então, para o desenvolvimento. Clareza, né? Geralmente os documentos eles são ali padronizados, então eles trazem uma clareza, muito mais do que um código todo bagunçado. Manutenção, dei o exemplo da matriz de rastreabilidade, né? Mas mesmo se a empresa for bem criteriosa com a questão de diagramas, ela consegue fazer uma manutenção muito mais fácil. E confiabilidade. Para você, é muito mais fácil, né? Vamos supor, trabalhar com algo que tem descrito ou com algo que você tem que caçar ali. Vamos supor que você tem que fazer a montagem de um móvel, né? Algo bem simples, às vezes não. Você tem que montar um móvel. É muito mais fácil você ficar tentando encaixar as partes aleatoriamente ou ter um manual de instrução ali que vai te dizer como que deve ser feito, né? Como que ele foi planejado e assim como ele deve ser montado. Acredito que com um manual, não é mesmo? Facilita muito o trabalho. E para manutenção também não é diferente. Mas a gente vai continuar falando ainda dos motivos para a gente documentar. A gente vai ao quadro. Primeiro também, né, para registrar todas as etapas do processo. É importante que eu tenha o registro da parte de iniciação, de planejamento e assim por diante. Analisar as tomadas de decisão. Essas tomadas de decisão está relacionado com a nossa parte de modificações, ter um histórico, aqui não entra só na parte de desenvolvimento, mas do projeto como um todo, ter histórico de cronograma, de riscos, de custos, tá bem? De requisitos, de desenvolvimento, tudo isso é importante e nos ajuda a mensurar melhor. Com o histórico, a gente consegue melhorar as nossas métricas, tá bem? Por que melhorar as nossas métricas? Porque as nossas métricas devem ser testadas, né, e devem ser baseadas em algo realmente relevante. Eu consigo basear no que foi feito anteriormente. E atualizar a cada modificação. Isso é importantíssimo. Não adianta fazer uma documentação única no começo do meu projeto e depois não modificar mais, tá bem? Ocorreu 200 modificações, eu ainda estou na versão 1. Adianta? Não, tá defasada, não vai adiantar de nada, tá bem? E para você analisar
a complexidade, né, e também a importância, esse daqui é um processo do PMI. O PMI, como você já sabe, é uma biblioteca e possui diversos processos. E um deles é realizar a garantia da qualidade. E olha só, o PMI, né, ele faz esses processos como a entrada, as ferramentas utilizadas e as saídas. Vamos analisar aqui o que ele pede para ter uma garantia da qualidade. Um plano de gerenciamento, um plano de melhoria, métricas, medição, documentos do projeto. Olha só, o PMI traz esse documento. Então, essa é uma entrada. Aí eu vou aplicar algumas ferramentas sobre essa entrada. Então, eu vou ter ferramentas de gerenciamento e controle, auditorias e análise de processo. E o que eu vou ter de saída? Solicitações de mudanças, atualizações no plano, atualizações dos documentos do projeto e atualizações nos ativos. Perceba que não é a professora que fala que tem que modificar as documentações, não. O PMBOK traz essas atualizações necessárias. Então, sempre que eu tiver algum ativo que modificou, seja no TAP, seja no EAP, seja nos requisitos, seja no ML, né? Seja, modifiquei um requisito lá no meu desenvolvimento, tenho que replicar no ML e assim por diante. Sem essas modificações da documentação, se a documentação ficar defasada, é melhor não fazer. Vamos então partir para a documentação, né? Nossa última situação problema, nossa situação problema 2. E você então vai prestar essa consultoria para a empresa e no caso você vai mostrar alguns templates, né? Para ela ali, para ajudar. Templates bem simples, porque quando uma empresa não aborda nada, fica complicado a gente colocar vários campos e várias partes para ela preencher. Fica burocrático e também ela acaba não adotando. O primeiro que a gente vai mostrar é o termo de abertura de projetos, o TAP. A gente vai ao quadro. Perceba aqui que para esse TAP você trouxe uma coisa bem simples, né? A versão, a data, o autor e as notas de revisão. Então, é importante que no termo de abertura de projetos alguém realize esse tipo de revisão. Perceba que o TAP ele possui versões. Por quê? Porque naquele termo de abertura de projetos você mostrou primeiro para o seu cliente, ele não gostou de um ponto ali e voltou para você. Além disso, você tem que descrever quais são os objetivos do documento e também um breve histórico da realidade atual e o motivo do projeto. Além dessas informações, a gente vai colocar algumas restrições e premissas e também nomear o gerente de projetos. O gerente de projetos geralmente pode ser o autor, tá bem? Ou um nota de revisão, depende de como está estabelecido. Outro documento importante que você vai colocar, aí você não trouxe, né? Você só mais ou menos trouxe o esqueleto dela, como que deve ser, é a estrutura analítica do projeto. Você vai desenvolver 3 pontos principais para que essa empresa siga. Primeiro, análise, desenvolvimento e gestão. Na análise, você vai trazer a prototipagem e documentação. Aqui, né, você quer dizer que é análise, então, dessa parte de você levantar os requisitos, você vai trazer como prototipagem nada mais do que os esboços das telas, né? E a documentação a parte de UML, o TAP, o cronograma, análise de riscos e assim por diante. Já no desenvolvimento, você vai trazer 3 quesitos para ele analisar, né? Lembrando que isso aqui é hierárquico. O layout, o banco de dados e os sistemas de segurança. No layout, então, é a criação do layout, da identificação visual. No banco de dados, é a parte do CRUD, né? Da criação, da leitura, do update, do delete. E também dos sistemas de segurança, que é os controles de logs. E por último, que é a gestão de recursos. Você gerir o seu pessoal, os seus recursos também financeiros e de hardware. Então, tudo isso é a estrutura analítica de projeto. Por que você não trouxe aqui um template? Porque a estrutura analítica de projeto, geralmente a gente desenha ela como alguns tipos, né, de... como se fosse uma árvore, né, basicamente. Não é uma árvore, mas basicamente a gente cria assim algo mais estruturado. Dá pra ver que a professora desenha muito bem, né, por esse esboço. E por último, um dos documentos mais importantes que você trouxe, que ela deve realizar, é o controle de versão, tá bem? No controle de versão, ele tem uma característica diferente, né, mas muito parecida ali com o TAP. Então, possui a versão, é sempre importante, a data, quem vai ser o autor
dessa modificação e quais são as notas, né? Por exemplo, no segundo, a gente vai modificar esse documento porque houve uma revisão pós-reunião com a funcionária. Quando nós fazemos controle de versão, é importante a gente colocar sempre quem realizou essa solicitação, qual é a prioridade, tá bem? E se está pendente e a classificação se é fora de escopo ou não. Além disso, para complementar esse documento, é importante a gente ter a classificação de impacto. Então, se eu abranger aquela versão ali, né, aquela mudança que foi requisitada anteriormente, eu tenho que ver os esforços estimados, o custo e o impacto. Perceba que para aquela mudança, eu tenho 40 horas de desenvolvimento sendo perdidas. Tenho mais ou menos um prejuízo de 10 mil e, no caso, mais uma semana de desenvolvimento, tá bem? E, obviamente, não adianta só eu fazer a requisição, eu tenho que ter a aprovação. A aprovação, geralmente, é realizada pelo gerente de projetos, tá bem? E, obviamente, eu tenho que ter a data do mesmo. Perceba que com alguns templates simples, né, a gente poderia fazer eles no Word, por exemplo. Já traz uma documentação mais fiel e padronizada. Porque é importante também que os projetos, né, cada projeto tenha sua documentação, mas todas sigam um padrão, para que não fique confuso, né? E assim, então, você consegue trazer uma formalidade para a empresa, trazendo documentação, que, como já foi visto, é importante, pois traz toda essa questão de histórico, de documentação, até mesmo para ajudar nas métricas. Então, é uma etapa importante do projeto que a empresa deve cuidar. Vamos para a nossa última interação. Eu trouxe mais uma pergunta para você pensar. Vamos ao quadro. Na sua opinião, o que impacta na qualidade do produto? Eu quero ouvir a sua opinião mesmo, tá? Então, mande no chat. O que você acha que vai impactar no produto? Você acha que ter muitos riscos, levantar requisitos? O que para você, tá? Não tem resposta certa ou errada neste caso. Daqui a pouco eu volto então para a gente responder essa dúvida e finalizar a nossa aula. Eu voltei um pouquinho antes, porque tem algumas coisas que eu vou responder, mas pode ir mandando que eu vou ler tua mensagem, tá bem? Vamos lá. O primeiro é o pessoal de Taboão da Serra respondendo a dúvida que eu deixei aqui, né? Eles fizeram a lição certinha, parabéns. Eles disseram que adotar medidas de qualidade, como o PMI, fazendo uma gestão de risco para mitigar os riscos no código e identificar quais são os riscos no código e definir os tratamentos. Parabéns, é uma das primeiras medidas. Se a gente quer uma boa qualidade, por exemplo, no projeto, o PMI nos auxilia demais. Se eu quero qualidades no meu processo, CMMI, MPSBR. Obviamente, né, a gente não vê isso nessa matéria, até existe lá no livro uma seção que fala um pouquinho de cada um, mas caso você queira, se quiserem mandar dúvidas depois pelos meios de comunicação, eu respondo. Mas essas boas práticas, para quem não conhece,
é muito engessado, tá? Então, o MPSBR, um CMMI, um PMBOK, um PMI, eles são diversas práticas a serem seguidas, então é como se fosse uma cartilhinha. Tem que fazer matriz de rastreabilidade, tem que fazer o caso de uso, depois do caso de uso tem que fazer diagrama de classes. Então, é muitas etapas que engessa muito a empresa. Mas, indiscutivelmente, a gente traz qualidade para o processo, tá? Geralmente, a gente não consegue seguir ele 100% à risca, mas eles trazem ali, com certeza, boas práticas que, se forem seguidas, se conseguirem serem seguidas, seriam ótimas e trariam qualidades para produto, projetos e processos, tá bem? Tem uma pergunta aqui do pessoal de Niterói, perguntando sobre testes. Geralmente os testes são criados utilizando como base os requisitos funcionais? Testes é algo complexo, tá? Geralmente a gente pode ter uma disciplina somente de testes. Mas, falando dos tipos de testes que a gente tem, são os testes de unidades, o de integração, o de sistemas e o de validação. Se eu não me engano, eu não esqueci nenhum. Como que é cada um, né? O de unidade a gente faz na menor parte do nosso desenvolvimento ali. Então, você desenvolveu um cadastrar, você vai testar o cadastrar. Você desenvolveu um deletar, você vai testar o deletar e assim por diante. É na unidade, é na menor parte do nosso programa. Já os de integração, a gente faz dentro ali, né, quando a gente vai colocando essas unidades, a gente vai integrando essas unidades. Então, você vai integrar o deletar com o cadastrar, com o alterar e assim por diante, tá? O de sistema é o sistema como um todo e o de validação é com o cliente. Esses são onde a gente aplica os testes, tá? E existem tipos de testes, que são o caixa branca e o caixa preta. O caixa preta, ele é feito em cima dos requisitos geralmente não funcionais, tá bem? Já o de caixa branca,